Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel, capítulo 36, os versículos que iremos ler serão o 22 até o 28. É ali que vamos focar a nossa mensagem de hoje. Quero-vos mostrar, no entanto, um esquema, digamos assim, porque acho que enquanto vamos entrar neste novo tema, nesta nova série de mensagens, é importante perceber a ligação que existe entre o velho pacto e o novo pacto. A nossa nova série vai chamar-se As Promessas de um Novo Pacto. Queremos falar sobre as promessas de Deus, mas mais especificamente sobre as promessas de um novo pacto. Sabem uma coisa? Promessa é uma palavra que nós ouvimos muito no contexto da igreja, no contexto evangélico. A palavra promessa. E falamos muito de promessas. E esperamos muitas promessas da parte de Deus. Mas por vezes tenho observado que as promessas que nós esperamos da parte de Deus são promessas que Ele nunca fez. Às vezes esperamos essas promessas por uma má leitura e uma má interpretação da palavra de Deus. Lemos mal, interpretamos mal e achamos que Deus está a fazer uma promessa e esperamos aquela promessa, quando não é uma promessa. Mas também temos na Bíblia promessas que Deus realmente fez, as quais nós podemos confiar com toda a nossa confiança que elas vão se cumprir, porque Ele de facto as fez. E Deus tinha prometido na antiguidade, no mundo antigo ainda, no Velho Testamento, no Velho Pacto, Deus tinha prometido um novo pacto. E nós estivemos a estudar, nos meses passados, o Velho Pacto, a Velha Aliança. Estudamos o Pentateuco e depois ainda estudamos Juízes. E agora vamos entrar nas promessas que Deus faz de um novo pacto e ver como é que isso ainda impacta as nossas vidas hoje. Mas é importante perceber como é que há uma ligação entre as duas coisas, entre os dois pactos. Porque às vezes o sentimento que podemos ter é de uma divisão entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Não? Parece que eles estão desligados. Mas na verdade o Novo Testamento é uma continuação do Velho Testamento. E vamos perceber algumas coisas. Se calhar talvez para muitos de vocês é uma lembrança. Para outros, talvez é a primeira vez que vão ouvir o que vamos observar agora. Então, aqui do lado esquerdo, do vosso lado esquerdo, na coluna do lado esquerdo, temos os principais temas do Velho Testamento, que alguns deles nós estivemos a estudar. Por exemplo, a criação que mostra que Deus é o Criador do universo, o relato da criação que está em Gênesis, a queda, que também se encontra em Gênesis, mostra como a humanidade se distanciou de Deus e como é que o sofrimento entrou no mundo. Também estudamos isso aqui. A expansão e a evolução do pecado, que mostra como é que o pecado que começou em duas pessoas se alastrou por toda a humanidade da época, daquele período inicial, mas foi se alastrando a outras gerações e afetando todas as gerações até os nossos dias. Vimos também o levantamento dos patriarcas. Os patriarcas são aqueles homens que foram os iniciadores da fé, não é? Abraão e os outros, depois através dos quais Deus formou a nação de Israel. Também vimos isso. Vimos também sobre a libertação da escravidão no Egito. Depois a instituição da aliança foi o último dos últimos temas que nós vimos em Êxodo, Números e Deuteronômio. E finalmente a entrada na Terra Prometida. Quando nós lemos estes temas todos, parece que há um desligamento entre eles e às vezes é difícil ver um fio condutor entre todos estes temas. Mas é importante perceber que desde o início há algo que Deus está a desenvolver ao longo da história. Há um fio condutor que nos leva depois até ao novo pacto, aquilo que nós chamamos de nova aliança, ou novo testamento. Portanto, há um fio condutor. Também isso é importante
observar. Eu acho que posso utilizar um exemplo para nos ajudar a perceber isto. Quando nós lemos um filme, quando nós vemos um filme, melhor, se nós focarmos nos diferentes episódios, nos diferentes acontecimentos que há naquele filme, podemos perder o fio condutor. Todos os filmes, apesar de terem muitos momentos diferentes, muitas circunstâncias diferentes a acontecer no filme, eles têm um fio condutor. Vou dar um exemplo do filme que é o meu favorito. Vocês já sabem qual é, não é? Nem preciso dizer. Qual é que é o meu filme favorito de todos os tempos? O Senhor dos Anéis, Lord of the Rings. No Senhor dos Anéis, que tem muitos episódios, é um filme que tem 3 episódios, se não me engano, há muitos momentos diferentes, muitos acontecimentos diferentes, mas há um fio condutor. Qual é que é o fio condutor? Há um senhor chamado Frodo, um anão, que tem o anel do poder e ele tem que destruir o anel do poder. Este é o elemento central do filme. E em todos os momentos, todos os episódios, todos os acontecimentos do filme andam à volta deste elemento central. E de facto é assim que o filme começa, com este elemento central, e termina no fim com este elemento central, com a destruição do anel do poder. Quando nós lemos o Velho Testamento, vemos todas aquelas histórias de milagres, de pecados, de falhas, de conquistas, de vitórias, assim por diante. Nós podemos isolar aquelas histórias e achar que é só daquilo que os textos tratam. Mas se tivermos um olhar mais macro, um olhar mais global, vamos perceber que há um fio condutor. Há algo que se está a desenvolver ao longo de todo o Velho Testamento. E é disto que eu falo quando menciono aqui os 2 denominadores comuns, ou os 2 fios condutores da história do Velho Testamento. O primeiro é o pecado. Um pecado sem solução aparente. O pecado que aparece em Gênesis e acompanha todas as gerações seguintes da humanidade. Vemos o pecado acompanhar todas as gerações. Inclusive o povo de Israel, quando é formado através de várias falhas e vários momentos de desobediência, manifesta isso precisamente, que o pecado continua na humanidade. E apesar de toda a lei que Deus lhes deu, apesar de todo o culto que foi estabelecido para o povo de Israel, aqueles rituais todos, aquelas cerimónias todas para lidar com o pecado, apesar de tudo isso, o pecado não teve solução definitiva. Não tinha solução definitiva. O outro denominador comum, e este é o mais importante, o outro fio condutor do Velho Testamento, é a promessa. A promessa da salvação e do Salvador. A promessa começa logo em Gênesis, naquilo que chamamos de proto-evangelho. Quando Deus diz à serpente, não é? Que é Satanás, como sabemos, que o descendente da mulher iria esmagar-lhe a cabeça. E a partir daquele momento, Deus está a formar uma linhagem através da qual o Salvador, o Messias, vai nascer. Toda a história do desenvolvimento do povo de Israel tem a ver com isso, no fundo. E às vezes nós podemos nos perder a pensar que se trata de um povo, de uma etnia, de uma raça, de um conjunto de pessoas. Não! É de Jesus Cristo que se trata. Deus está a desenvolver uma linhagem através de Abraão, de Isaac, de Jacó, de outras pessoas que seguiram mais tarde, Davi e assim por diante, para chegarmos a Jesus, que é o Salvador, que ele prometeu em Gênesis que ia esmagar a cabeça da serpente. Ok? Portanto, vemos lá o proto-evangelho, a promessa feita a Abraão. Lembra-se qual foi a promessa que Deus deu a Abraão? O que é que Deus deu a Abraão? Deus não disse, vou formar um povo e esse povo étnico vai ser o meu único povo e só esse povo vai ser abençoado. Não. Muito antes da formação da nação israelita, quando Deus está a dar a promessa a Abraão, o que é que Deus diz? Através de ti, ou seja, através da tua linhagem, da tua descendência, eu vou abençoar todas as famílias da terra. Então este é o plano. Abençoar todas, não só Israel, não só os hebreus, não só os judeus, todas as famílias da terra. E esse plano teve um começo através dos hebreus, mas não se limita aos hebreus. E Deus está a desenvolver isso ao longo de toda a história.
Depois temos as pessoas, os homens que eram figuras de Cristo, ou seja, todos aqueles grandes líderes que Deus levantou, que de alguma forma estavam a cumprir uma missão, uma tarefa que também seria uma tarefa de Jesus. Por exemplo, tivemos profetas, e Jesus é um profeta. Tivemos sacerdotes, Jesus é um sacerdote. E tivemos reis, e Jesus é um rei, é o rei dos reis, não é? Portanto, aquelas pessoas que vieram eram uma figura. Era uma figura que dava uma antecipação de quem Jesus seria. Todas aquelas figuras grandes que nós conhecemos do Velho Testamento. Depois temos os sacrifícios que encontramos em Levíticos, em Deuteronômio e assim por diante, que apontavam para Cristo. Porque a questão central dos sacrifícios era trazer a remissão dos pecados. Mas isso não solucionou o problema do pecado. Hebreus traz-nos depois a revelação mais completa. Hebreus diz tudo aquilo era, de facto, uma antecipação, uma preparação para o Cordeiro, Jesus, que ia ser o sacrifício perfeito para o problema do pecado da humanidade. Então, os sacrifícios também apontam para Cristo. E depois as profecias dadas aos profetas, antes de Jesus nascer, séculos e séculos e séculos. Não, séculos não, milénios, porque desde Moisés que Jesus é profetizado. Ou seja, que a vinda de Jesus é profetizada desde Moisés. Estamos a falar de milénios antes de Jesus nascer. Ok? E então, todo o Velho Testamento é o desenvolvimento do cumprimento da promessa da vinda do Messias, que ia salvar não só os judeus, inicialmente os judeus, mas depois toda a humanidade. Aquele velho pacto não funcionou. Por quê? Porque Deus queria formar um povo para si, mas esse povo não queria ser o povo de Deus, porque era constantemente desobediente e afastava-se de Deus. Constantemente. Aquele velho pacto não funcionou porque era baseado na lei e na obediência da lei. E ficou notório e claro que ninguém consegue cumprir na íntegra a lei de Deus. Nenhuma pessoa no Velho Testamento conseguiu cumprir na íntegra a lei de Deus. A lei de Deus era perfeita demais. A vontade de Deus era perfeita demais para uma humanidade que é imperfeita demais. Ou seja, havia um grande gap entre a perfeição de Deus e a sua santidade e a pecaminosidade ou a imperfeição humana. Os homens tentaram com os seus próprios esforços, através da obediência da lei, através da religião, dos rituais, das celebrações, dos sacrifícios, tentaram, mas não conseguiam cumprir a perfeita vontade, aliás, a perfeita vontade de Deus. Não conseguiam, porque é impossível. Então, o velho pacto não funcionou. O novo pacto é baseado em algo diferente. A nova aliança. Que, aliás, é preciso dizer o seguinte. A nova aliança não é uma reação de Deus à falha da primeira aliança. Cuidado com esta interpretação, porque é errada. Deus não se engana em nada do que Ele faz. A velha aliança fazia parte do plano, porque Deus se revela e revela a vontade dEle de forma progressiva ao longo da história. Mas Ele tem um objetivo com isso. Ele foi desenvolvendo o plano através da história, através de figuras diferentes, circunstâncias diferentes, revelando a vontade dEle e o plano dEle progressivamente. O Velho Testamento é, no fundo, o começo. E o Novo Testamento é a consumação. Não é? Então, não há um acidente. Então, como é que este novo pacto se iria desenvolver? É isto que nós vamos ver hoje aqui com este profeta Ezequiel. Porque Deus depois começa a falar com os profetas, vários deles, Ezequiel é um deles, e Deus começa a anunciar aos profetas um novo tempo, em que as coisas vão ser completamente diferentes. Vão ser radicalmente diferentes. É que as coisas vão ser renovadas. É que o velho pacto vai dar lugar a um novo. Deus começa a falar de forma muito
direta aos profetas. E Ezequiel é um deles. O que é que lemos aqui? Só para entendermos o contexto. Vamos ver o que é que Ezequiel nos mostra. E já vamos ao texto, não é? Eu sei que há pessoas que já estão à espera. Então, pastor, o texto. Já vamos ao texto. O que é que o texto aqui, o livro, nos ensina? O povo encontra-se no cativeiro dos caldeus, devido à sua desobediência a Deus. Várias vezes o povo de Israel caiu nas mãos de outros povos por causa do pecado. Lembram-se que, quando lemos em Deuteronômio, Deus já havia anunciado isso, que se eles desobedecessem a Deus, essa era uma das consequências. Então, mais uma vez, o povo está nas mãos, está sob o domínio de um outro povo. Só que, neste caso, foi diferente. O povo foi transportado para a Babilônia, atual Iraque, e ficou lá durante muitos anos. E o Nabucodonosor foi o primeiro imperador que levou o povo para lá, mas depois os próprios babilônios foram invadidos por uma outra nação que tomou posse daquele território, e os israelitas estavam lá sempre debaixo da escravidão e da dificuldade e do sofrimento. E é incrível que é nos momentos de crise, de dificuldade e de sofrimento, que muitas vezes Deus fala ao seu povo. E Deus revela coisas grandes e coisas novas no meio do sofrimento. Por isso não se espantem com o sofrimento que nós estamos a viver nos nossos dias, com as crises que estamos a viver. Eu creio que Deus vai fazer alguma coisa, e Deus está a fazer alguma coisa, porque é geralmente nos momentos de crise que Ele fala. Então Ezequiel, o profeta, é chamado como profeta. Profeta é um mensageiro de Deus, recebe a palavra de Deus e transmite para o povo, para os ouvintes. Ezequiel é chamado como profeta para levar a mensagem a um povo, prestem atenção a isso, a um povo de coração endurecido e obstinado a desobedecer a Deus. Uau, que missão difícil e que missão, eu diria, humanamente desencorajadora logo à partida. Se me enviarem para transmitir uma mensagem a um povo que eu sei que à partida não está receptivo a essa mensagem, eu tenho uma tarefa muito difícil. E foi esta tarefa que ele recebeu. Vamos ler um bocadinho do capítulo 1 de Ezequiel e vamos perceber como é que isso foi, como é que foi esta chamada e o que é que Deus disse acerca do povo e acerca de Ezequiel. No capítulo 2, por exemplo, Deus está a falar com Ezequiel. Era um momento em que Deus está a chamar Ezequiel. Deus disse assim: disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim, isto é Ezequiel a falar, entrou em mim o Espírito, quando ele falava comigo, e me pôs em pé e ouviu o que me falava. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes. Eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes, que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais transgrediram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro. Deus está a descrever aqui a condição espiritual do povo de Israel, na época de Ezequiel. Deus está a dizer, eles são de semblante duro, são rebeldes, rebelaram-se contra mim. E os filhos são de semblante duro e obstinado de coração. E eu te envio a eles e lhes dirás, assim diz o Senhor Deus. E eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são a casa rebelde, hão de saber, contudo, que esteve no meio deles um profeta. Ou seja, não importa se eles vão ouvir-te ou deixar-te ouvir. Eu quero que vás anunciar esta mensagem. Inclusive, Deus foi ao ponto de dizer a Ezequiel, olha, se tu não lhes disseres o que eu te mandei dizer e eles se perderem por causa disso, tu és culpado da perdição deles. Mas se tu fores lá e transmitires a minha mensagem e ainda assim eles se desviarem, então a culpa estará com eles, porque tu lhes transmitiste a mensagem, tu os advertiste, tu os alertaste e mesmo assim não quiseram ouvir. Estão a ver a importância da transmissão da mensagem e da evangelização, trazendo agora no contexto do Novo Testamento. A importância da evangelização e da transmissão da mensagem. Paulo, o apóstolo,
no capítulo 10 de Romanos, ele chegou a essa conclusão e ele disse: como vão ouvir se não houver quem pregue? E como vão pregar se não forem enviados? Não é? Portanto, é importante que a mensagem chegue às pessoas, porque senão elas não sabem. Elas estão na ignorância e elas vão se perder. E em certo sentido, quem recebeu a tarefa de transmitir a mensagem e não a faz, ele está a contribuir para a perdição dos outros. Porque ele recebeu a tarefa de transmitir a mensagem para alertar as pessoas para que se salvem. É como um médico que recebeu treinamento ou treino para lidar com cancro, na fase inicial, e aparece um paciente e ele simplesmente não quer lidar com o paciente, não quer aplicar os conhecimentos que ele tem para salvar aquela pessoa. E às vezes essa é a atitude nossa, da igreja dos nossos dias, por vezes. Temos uma mensagem, mas guardamos-la para nós e não a partilhamos. Mas eles não vão ouvir. Mas eles vão reagir mal. O que é que o Senhor disse ao profeta Ezequiel? Quer te ouçam, quer não, fala. E alguns dirão que o sucesso da mensagem está nos resultados que ela produz. Não, porque o Senhor está a dizer que ela pode produzir resultado ou não. A Ezequiel, é isso que ele está a dizer. Eles podem te ouvir, mas também podem não te ouvir. Ou seja, pode haver resultado ou não. Então, qual é o sucesso para Ezequiel como mensageiro? O sucesso de Ezequiel como mensageiro é obedecer àquele que lhe mandou. O sucesso do pregador é pregar. O resultado não depende dele. O resultado não depende dele. O papel dele é pregar. Eu fui lembrado disto há pouco tempo, porque eu estava tão desanimado lá. Senhor, mas a gente prega tanto, mas às vezes há fruto, mas às vezes parece não haver fruto. E o Senhor usou este texto precisamente para me dizer: o sucesso de um pregador é em fazer o seu trabalho, que é pregar. Os resultados não estão nas mãos dele. Fala! Quer eles ouçam ou não, fala. E ele diz: é um povo de coração duro. Olhem os adjetivos que Deus está a usar. É um povo de coração duro, obstinado a fazer o mal. Está obstinado contra mim. Mas esse é o povo de Deus, é o povo de Israel. Como é que o povo de Israel chegou a este ponto? O coração deles está endurecido para Deus. Eles não ouvem Deus. Eles estão lá muito preocupados em cumprir as cerimónias, os rituais que foram estabelecidos há uns séculos atrás. Eles ainda fazem isso. Ainda cumprem as celebrações. Ainda cumprem as cerimónias. E assim por diante. Mas o coração deles está longe de Deus. E é isto que se chama religiosidade. Religiosidade é alguém que, para pacificar a sua consciência, para ficar em paz com a sua consciência, dizer: fiz mais uma oração, já estou bem. Agora fiz mais um jejum, agora já estou, agora é que eu estou bem. Quantas vezes fui ao domingo à igreja no ano? Fui 50 vezes. Agora é que estou bem com Deus. Religiosidade. Talvez o coração dele já se distanciou de Deus há muito tempo. Ele não ouve Deus. O que Deus quer dele, na verdade, na essência, ele não faz. Ele não quer fazer. Deixou de ter sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo quando ele fala. Ele está frio para Deus. O seu coração está frio para Deus, mas ainda está aceso para os rituais. O povo estava nesta condição. Deus disse: vai lá. E sabem, quando nós lemos, vemos esta condição do povo, parece não haver esperança, não é? Vou ler aqui esta frase. A missão de Ezequiel parecia condenada ao fracasso devido à condição do coração do povo. E neste sentido parecia não haver esperança alguma para o povo.
Mas Deus sempre tem a última palavra. Graças a Deus, Ele sempre tem a última palavra. E a promessa dele mostra isso. O próprio Deus era a esperança do povo e dos homens. E Ele faria um milagre que mudaria drasticamente a condição dos homens. Infelizmente, não de todos. Não de todos, mas de muitos. De muitos. E eu creio que até nos nossos dias estamos a viver este milagre profetizado aqui a Ezequiel. Vamos então ler sobre isso no capítulo 36. Se recuaram, agora é ir um pouco para a frente, no capítulo 36, nos versículos 22 a 28. O que é que diz o texto? Isto são boas notícias, meus irmãos. São boas notícias. São águas de esperança para nós. Nem tudo é mau, porque o Senhor ainda está no ativo. Deus ainda está no ativo. E o Senhor diz assim, diz, portanto... Bem, minha Bíblia tem aqui um português mesmo antiquado. Diz. Diz, portanto, à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus. Não é por respeito a vós que eu faço isto, ó casa de Israel. Mas pelo meu santo nome que profanastes entre as nações para onde fostes. Esta é uma frase que nos custa ouvir, nós seres humanos, tão egocêntricos, que estamos a transformar-nos em deuses de nós próprios. O centro do universo é o homem. É assim que o nosso mundo fala. O homem é o centro do universo. Deus está a dizer, não é por vossa causa que eu estou a fazer isso, mas é pelo meu nome, pela minha glória, que eu vou fazer isso. Quer dizer, vamos lá ver. Nós sabemos, pelo que os outros textos da Bíblia revelam, que Deus ama o povo. E é por amor que Deus está a fazer isso, não é? Mas acima de tudo, tudo o que acontece no universo, tudo o que existe no universo, tudo o que há no universo, existe para a glória de Deus. Nós não somos o centro do universo. Deus é que é o centro do universo. Mas Ele nos criou com amor e para vivermos o melhor, mas porque isso lhe dá glória. Então Ele diz no versículo 23, eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre os gentios, o qual profanastes no meio deles, e os gentios saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado aos seus olhos. Quem são os gentios? São aqueles que etnicamente não são judeus. São etnicamente de outros povos, de outras etnias. Não são judeus. Deus está a dizer aqui que o povo profanou o nome dele diante dos gentios. Por que é que isso é importante para Deus? Estamos a voltar ao início. Porque jamais foi vontade de Deus abençoar exclusivamente Israel. Mas Deus estava a chamar Israel, para Israel ser um instrumento para que todas as nações à volta de Israel conhecessem o único e o verdadeiro Deus. Porque todas as nações estavam mergulhadas na idolatria, com Deus disto e Deus daquilo. E Deus está a separar Israel, para através dele, Deus se revelar às outras nações também. Ora, Israel deu um péssimo exemplo. Israel desobedeceu a Deus, profanou o nome de Deus. É isso que Deus está a dizer agora. Eu vou tornar a glorificar o meu nome diante dos gentios. O nome que vocês, pelo vosso mau comportamento, pela vossa desobediência, profanaram diante dos outros povos. Eu vou santificar. Santificar é separar o meu nome, torná-lo único e especial aos olhos de todas as nações. O qual profanaste no meio deles, e os gentios saberão que eu sou o Senhor. Estão a ver o objetivo? Os gentios, ou seja, aqueles que praticam crenças em outros deuses, saberão que eu sou o Senhor. Senhor é Yahvé, ou Yahweh, em hebraico, e significa o Senhor de tudo, de todas as coisas. E eu vos tomarei dentre os gentios, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra. Esta profecia cumpriu-se várias vezes na história do povo de Israel. Não quero politizar o púlpito, não gosto de o fazer,
Mas a verdade é que no século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, isto concretizou-se novamente. Fico por aí. Então aspergirei água, vejam, versículo 25. Aspergirei água pura. Água é um elemento purificador. Por isso é que nós somos batizados nas águas, pelo simbolismo de purificação que isso tem. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. O que Deus está a dizer aqui é que a vossa purificação já não vai ser obra dos vossos esforços ao tentarem purificar-se a si mesmos com os vossos sacrifícios, com os vossos rituais e com isto e com aquilo. Mas eu mesmo, o Senhor, vou-vos purificar com água purificadora. É? E dar-vos-ei um coração novo. Dar-vos-ei um coração novo. Porque o vosso coração, os vossos corações ao longo de séculos da vossa existência como nação, têm provado que vocês são impenitentes, ou seja, vocês não se corrigem. Vocês continuamente querem se afastar de mim, continuamente. Esta é a vossa tendência principal, é afastar-se de mim. Mas eu vou dar-vos um novo coração. Vou dar-vos um novo coração. E porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra, sentido figurado, claro. Tirarei o coração de pedra. O povo que está obstinado a fazer o mal, a fugir de Deus, a afastar-se de Deus, a desobedecer a Deus. Um povo que está frio para Deus e para a vontade dele. Deus está a dizer que vai lhes tirar o coração de pedra e vai pôr um coração de carne. Porque o coração de pedra não é receptivo a Deus. Para Deus pôr qualquer coisa num coração de pedra, Ele tem que partir pedra. E vocês sabem que partir pedra custa muito. Mas um coração de carne é um coração receptivo. Que quando ouve a palavra do Senhor, se enche de alegria e é transformado. E começa a dar frutos. Depois de ouvir a palavra do Senhor. Faço-vos uma pergunta aqui, um bocadinho provocatória. Que tipo de coração é o vosso? É uma reflexão para cada um fazer. Que tipo de coração é o vosso? De pedra ou coração de carne? Vosso coração é receptivo ao Senhor? Quando Ele fala, a sua palavra fala, entra lá e traz logo transformação e vocês começam a produzir fruto? Ou são aquele coração que Deus tem que estar lá, com uma picareta? Pim, 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 pim. E demora anos e as coisas não entram. Que tipo de coração é o vosso? Isso é algo entre vocês e Deus. Eu só estou a fazer-vos refletir. Ok? Então, diz... assim diz o Senhor... Então saberão os gentios que eu... eu perdi-me um pouco aqui. 27. E porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Vocês vão passar a obedecer-me. Mas não pela força. Não pela força. Nem pela exigência. Não por muitas tábuas escritas. Não por muita lei lida e conhecida. Não por muita religiosidade e muitos rituais. Vocês espontaneamente vão obedecer-me. Porque eu vos vou dar um coração novo. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardareis os meus juízos e os observareis. Porei dentro de vocês o meu espírito. Este é o grande mistério. Este é o grande mistério, mas este é a chave. Este é a chave da espiritualidade. Por isso o Senhor Jesus disse à mulher samaritana: ó mulher, ouve o que eu te vou dizer. Chegará um tempo. Não, já chegou. É que os verdadeiros adoradores não são aqueles que adoram lá em cima no cume de Jerusalém. Os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Porque o Espírito de Deus está dentro deles.
E o Espírito de Deus produz adoração dentro deles. A sua vida muda de tendência. Se antes eles só queriam se afastar do Senhor, queriam ficar longe de Deus, agora eles só querem a Deus, querem estar perto de Deus, amar a Deus, ainda que falhem e tudo isso, mas este é o desejo dos seus corações. É o desejo mais vivo em si, é estar perto do Senhor. Porque o Espírito do Senhor está dentro deles a produzir coisas novas no seu interior. Não se trata de rituais. Olha, nós às vezes estamos a tentar, com o nosso esforço, que as pessoas mudem. E parece que queremos que as pessoas mudem pelo grito, pelo tom da nossa voz, pela quantidade do nosso discurso. Insistimos e desanimamos muitas vezes porque as pessoas não mudam. Não é pela força, como diz a palavra do Senhor. Não é por força, nem por vontade. Mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Não é pela força. Fazer discursos muito longos não é isso que transforma uma pessoa. Insistir, ralhar, levantar o tom de voz, ser mais duro, tentar disciplinar, nada disso transforma as pessoas. Este tipo de transformação que estamos a falar, transformação espiritual, de uma pessoa que começa a amar a Deus e a querer Deus acima de todas as coisas. É o Espírito do Senhor que faz isso. Então, se queremos ver pessoas serem transformadas, primeiro temos que cooperar com o Espírito do Senhor. Porque é Ele quem faz a transformação acontecer. Temos que cooperar com o seu Espírito e entender que é o seu Espírito. O nosso papel é só anunciar a mensagem. Mas Ele é que pode produzir os resultados da mensagem. É o seu Espírito. E habitareis na terra que eu dei aos vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei vosso Deus. Mas então não foram antes? Não foram antes? Foram no sentido exterior do termo. Mas aqui vão ser no sentido real, no sentido efetivo, no sentido interior do conceito do termo. Vão ser filhos de Deus, porque o Espírito de Deus vai habitar neles. Eles vão ser o povo de Deus. Nós não somos o povo de Deus porque seguimos um conjunto de rituais. Nós somos o povo de Deus porque o Espírito de Deus habita em nós. E Ele pôs em nós um coração novo. Este é um novo pacto. Termino com aplicações, como sempre, não é? Aplicação número 1. Não vai ser projetado, mas podem acompanhar. Aplicação número 1 é que Deus tem o poder, pelo texto que estamos a ler, podemos concluir que Deus tem o poder de mudar a disposição do nosso coração através do seu Espírito. Por isso digo a vocês e digo a mim mesmo que haja falhas nas nossas vidas e haja dificuldades, se estamos a ver alguma estagnação, se estamos a ver falta de transformação, se estamos a ver falta de mudança, se o nosso amor por Deus parece não crescer, se continuamos a amar alguns pecados na nossa vida, em vez de os detestar e fugir deles, quero dizer a vocês que há esperança, porque Deus tem poder para mudar o vosso interior, mudar o meu interior, mudar a disposição do nosso coração. Por isso, peçam e receberão. Sabem, quando Jesus usou esta expressão, peçam e receberão, as pessoas às vezes aplicam isso a coisas materiais, mas o contexto à volta desse texto não tem nada a ver com coisas materiais. Inclusive, Jesus termina essa frase dizendo: meu Pai dará o seu Espírito àqueles que lhe pedirem. Peçam, não parem de buscar, não parem de clamar. Não parem de clamar a Deus para que Ele transforme a vossa vida, para que Ele transforme essa área da vossa vida onde não há transformação. Não parem de clamar. Um dia Deus vai soprar o seu Espírito e vai transformar o vosso coração. E a vossa vida nesta área ou nestas áreas vão mudar para sempre. Deus tem este poder. Segunda aplicação. Esta é a grande razão
da nossa esperança para com a evangelização. Devemos evangelizar por obediência. Mas também temos esperança que Deus tem poder, ainda hoje, nos nossos dias, independentemente da dureza que as pessoas possam manifestar. Deus tem poder de transformar corações ainda hoje. A salvação de alguém, ouçam o que eu vou dizer. Alguém vir a Jesus, entregar-se a Deus, é o maior e o mais difícil milagre que Deus executa. É o maior e o mais difícil dos milagres que Deus executa. Trazer alguém a si, fazer um ser humano render-se a Deus e dizer: Senhor, eu preciso de ti. É o maior milagre que Deus realiza e o mais difícil de todos. Por isso, quando olhamos para as pessoas à nossa volta e dizemos: o mundo está com o coração duro para Deus, as pessoas não querem saber, nunca se vão interessar, nunca vai... Isto são mentiras de Satanás para paralisar a igreja, para nos paralisar, para nos fazer contentes só com ouvir ao domingo. Esta é a estratégia do inimigo. Deus tem poder. Nós não sabemos quem são, nós não sabemos como vai ser, nem quando vai ser, mas Deus tem poder de converter alguém que tem tido um coração duríssimo contra Ele e fazer essa pessoa render-se aos pés de Jesus. O apóstolo Paulo é um exemplo disso. O Saulo, que era um zelote cheio de religião judaica na sua cabeça, e ele achava que está tudo bem porque é judeu, e sabe a lei toda, e sabe tudo, as regras todas. Achava que está tudo bem porque eu sou judeu. E perseguia a igreja porque ele achava que era o certo a fazer. Perseguia os cristãos, queria matar os cristãos. Um dia, Cristo lhe apareceu numa visão e Jesus lhe disse só isso: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Esta frase bastou para converter aquele homem. Esta frase bastou. E quando Saulo começou a pregar o evangelho, as pessoas que o conheciam estavam a dizer: não, é impossível. O que é isto? Não, isto não pode ser verdade. Este é o mesmo Saulo que metia cristãos na prisão. Está a pregar o evangelho de Jesus. Como é isto é possível? Muitos não acreditavam. Porque o poder de Deus para dar um novo coração, uma nova disposição, um novo espírito a um homem é infinito. Deus pode fazer isso. Nós não podemos. Nós não temos esse poder. Mas Deus pode fazer. Por isso vale a pena semear. Vale a pena plantar. Vale a pena partilhar com amor e com respeito, diz a Bíblia. Não querer impingir verdade na goela das pessoas. Com amor e com respeito, à medida que as pessoas vão permitindo, partilhem Jesus. Não discutam filosofias. Nem discutam tanto sobre criação e assim por diante. Falem da pessoa de Cristo. De quem Jesus é e o que Jesus pode fazer por nós. Deus pode usar a vocês para transformar a vida de alguém. Então é isto que eu tinha para vocês hoje. Eu espero que isto seja animador. Isto é tão animador para mim. É tão animador para mim. É tão animador. Fico tão entusiasmado com isto. Quer dizer, esta semana eu estava um pouquinho desanimado e leio este texto e assim: uau! Nós não temos razão para estar desanimados. Porque temos um Deus poderoso e a obra é dele. Amém?